E eu vendi todos os meus fundos imobiliários, não sobrou quase nada lá, ficou só um ou outro que logo logo também vão ser vendidos. E nesse vídeo eu vou explicar para você quais foram os motivos que me fizeram me desfazer de toda a minha carteira de fundo imobiliário e transformar elas em ações. E eu vou explicar ali com um detalhezinho para você também ter uma opinião e você entender a minha opinião. E na verdade, essa é a segunda vez que eu vendo todos os meus fundos imobiliários. Eu já fiz isso no passado e acabei recomprando eles, porque eles também têm a parte legal deles que a gente vai conversar ao longo desse vídeo, mas dessa vez eu acho que rompi relações sem querer fazer voltar novamente. Não compro mais fundo imobiliário não. Mas caso você não me conheça, eu sou Luiz Augusto, dono desse canal Já Invisto, que fica o dia inteiro olhando sobre investimentos e tem esse canal aqui para tentar compartilhar com um pouco de vocês o conhecimento. E a única coisa que eu vou pedir é que você se inscreva ali para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Agora, sem enrolação, vamos começar a trocar uma ideia sobre os fundos imobiliários. Primeiramente, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é a minha opinião, é o meu racional por trás, tá? Ele tá longe de ser uma recomendação de investimento, porque eu não quero recomendar para você que você não compre mais fundos imobiliários. Eu quero só que você entenda esse ponto de vista e faça uma reflexão, assim como eu fiz. Talvez você não ache uma boa ideia ter fundos imobiliários também depois desse vídeo, ou talvez você ache que eu esteja falando lorota, mas você tem que entender meu ponto de vista. Bom, eu tenho que concordar com uma coisa que o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, um velhinho, maior gente boa lá de 85 anos, ele disse o seguinte: pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são conto do vigário. Oh, yeah. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Bom, eu acho que dizer que é o conto do vigário é um pouquinho pesado, porque existem fundos imobiliários e fundos imobiliários, assim como existem empresas boas e empresas ruins, fundos imobiliários também têm os melhores e os piores, certo? Mas eu tenho que concordar com uma coisa. Esse negócio que falam que fundo imobiliário você tem o risco da renda variável com a rentabilidade da renda fixa, cara, esse é difícil não concordar, entendeu? Mas assim, se você for um especialista nisso e só vou investir em fundo imobiliário, cara, você vai conseguir fazer dinheiro com fundo imobiliário também, com certeza. Porque, fazendo uma analogia que eu sempre gosto de conversar, uma loja de carros que é especialista em maré consegue comprar um maré velho e ter lucro com ele, certo? Mas tenta fazer isso com quem não é especialista para ver se a loja vai ter lucro nesse maré velho. Não tem. Então, se você se especializar em qualquer coisa, você consegue ter um resultado acima da média, certo? Mas na média, eu não estou gostando muito de fundo imobiliário. E eu vou explicar agora para vocês, compartilhando aqui no meu monitor, vamos trocar uma ideia em cima de alguns tipos de fundo imobiliário. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem basicamente dois tipos de fundo imobiliário. Ou é um fundo imobiliário de tijolo, que investe em imóveis, ou é um fundo imobiliário de papel, que investe em títulos de recebíveis imobiliários. Então vamos para o primeiro exemplo, um fundo imobiliário de tijolo. Eu vou dar o exemplo aqui do HGLG, ele é um fundo muito conhecido na Bolsa, é um fundo ótimo, eu só vou trazer bons exemplos aqui, para a gente ter uma visão bem clara do que eu quero passar. E eu não estou falando que esse fundo é ruim, na verdade esse fundo ele é muito bom mesmo. Ele é um fundo de galpões logísticos, então ele tem vários galpões que alugam para empresas, ou para estoque, ou para uma fábrica, ou para alguma coisa, para quem quiser pagar aquele galpão logístico, é só pagar o aluguel e está sendo alugado o galpão, certo? E primeiramente, aqui a gente vê a cotação dele, que é o quanto é negociado, afinal de contas, isso daqui é renda variável, né? Mas ele é basicamente um imóvel. E o que acontece com o imóvel ao longo dos anos? Ele vai valorizando, certo? A casa, o apartamento que você mora há 5 anos atrás era um valor, e hoje ele está um pouquinho mais caro. Daqui 5 anos espera-se que ele esteja um pouco mais caro, e assim ele vai valorizando. Então talvez ver a cotação do ativo aqui, a cotação do HGLG, desse fundo imobiliário, não seja bem a melhor coisa que a gente pode olhar. O que a gente pode olhar, vou entrar no Funds Explorer aqui, e vou ver a variação do valor patrimonial, que não é o quanto ele está sendo cotado, é o quanto vale uma cota, o valor patrimonial, o valor que deveria valer aquela cota se ela fosse vendida sempre ao preço justo. Mas como a gente está falando de renda variável, nunca é isso, ela sempre está um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo de como está o mercado. Tanto para ações quanto para fundos imobiliários isso acontece, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Bem claramente que conforme vai passando os anos, o valor o valor patrimonial de cada cota vai subindo. Por quê? Porque os imóveis vão ficando mais caros. Então é esperado que aconteça isso
com um fundo imobiliário de tijolo bom, certo? Outra coisa, como é que um fundo imobiliário de tijolo ganha dinheiro? Ele aluga os imóveis, certo? E esse aluguel, ele é sempre o mesmo? Não, ele vai subindo, ele vai sendo reajustado. Também quem mora do aluguel ou aluga alguma coisa sabe que isso vai aumentando conforme vai passando o tempo. Isso aumenta conforme vai subindo o preço do imóvel também, tem uma relação. Então, o que é esperado ao longo do tempo? Que os dividendos, o aluguel, certo? O quanto é pago de rentabilidade ali desse fundo imobiliário, vai também aumentando ao longo do tempo, porque o aluguel vai sendo reajustado. Se eu subir um pouco aqui e ver como é que estão os dividendos dele, apesar de eu não ter um gráfico tão grande, mas a gente consegue ver que ele tenta dar uma subida. Talvez esse cenário aqui de 2016 até 2023 seja pouco tempo para poder ter percebido isso, ainda mais porque teve uma pandemia no meio ali que pressionou esse reajuste, né? Muita gente segurou o reajuste de cobrar o aluguel, porque, cara, como é que você vai aumentar o aluguel para uma empresa que mal e mal está conseguindo pagar o aluguel que existe porque está Covid e está tudo badernado? Mas é esperado que se tivesse um gráfico aqui, sei lá, de 20 anos, ia mostrando que os dividendos iam subidinho, devagarzinho sempre, beleza? Então esse é o primeiro tipo de fundo imobiliário. O segundo tipo de fundo imobiliário que existe ali, que a gente conversou, são fundos imobiliários de recebíveis, fundo imobiliário de papel. O que é um fundo imobiliário de papel? Ele é uma dívida. Então ele não está negociando imóveis, tijolo, galpões logísticos, lajes logísticas, casas, hospitais, shoppings. Está negociando o quê? Dívida, é puramente dinheiro, certo? Então vamos ver um exemplo de um bom aqui, muito bem conhecido também, o MXRF, o Maxi Renda. Se a gente olhar, veja, como ele negocia dívida, o valor do dinheiro não se valoriza com o tempo. Na verdade, até se desvaloriza, né? O dinheiro vai valendo mais conforme vai passando o tempo. Mas R$100, o número R$100 hoje continua sendo R$100 daqui 5 anos, apesar de valer menos. Mas como você está negociando dívida aqui, você vai manter, ele mantém o mesmo patrimônio. O que eu quero mostrar com isso? Veja que se eu colocar no máximo dele aqui, a gente consegue ver, subiu, baixou, subiu um pouco. Então, novamente, a cotação não reflete o valor patrimonial. Esquece a cotação, que nem a gente fez no HGLG, vamos dar uma olhada no valor patrimonial por cota. Então, abrindo aqui o Fundos Explorer, o que a gente tem na variação no MXRF11? Cara, ele começou em R$10, ele sobe um pouco, ele baixa um pouco, mas assim, ele ainda está R$10 hoje. E ele vai ser R$10 para sempre. Porque ele não está negociando um ativo que valoriza com o tempo. Ele é propriamente dinheiro, entendeu? Uma cota, pensa assim, uma cota do HGLG é um pedacinho daquele imóvel. Uma cota do MXRF é um pedaço de uma dívida. E a dívida não vai valorizar com o tempo. É ela, entendeu? É aquele valor daquele dinheiro. Só que, por outro lado, o que tem de diferente em fundos imobiliários de papel de recebíveis? Como eles não valorizam com o tempo, eles cobram esses juros dessa dívida, certo, dos recebíveis imobiliários, ele acaba tendo um dividendo normalmente um pouco superior a um fundo imobiliário de tijolo. Então, se eu subir aqui, eu vou ver outra coisa, que assim como não sobe o valor dele, também não sobe muito a cotação do dividendo, certo? O dividendo vai ser mais ou menos igual, só que sempre vai ser mais alto. Vamos dar uma olhada numa coisa aqui, Onde é que está o dividendo dele aqui? O dividend yield dele está em 12,38%. Se eu voltar para o HGLG, o dividendo dele está em 9,25%. Ainda está um bom dividendo para o HGLG. Mas, quase sempre, a título de regra, no padrão, você tem que esperar um fundo imobiliário de recebíveis de papel pagando mais dividendo que um fundo imobiliário de tijolo. Entendeu? Justamente porque o fundo de recebíveis de papel, ele não valoriza com o tempo, de tijolo sim. Beleza, agora vamos pensar outra coisa aqui. Como é que um gestor, uma dona de um fundo imobiliário, tira o lucro dela? Ela ganha um percentual do patrimônio daquele FII, certo? Então, quanto maior for o patrimônio daquele FII, mais dinheiro eles ganham. É um percentualzinho lá que é cobrado mensalmente, que vai para o bolso deles, que é o ganha-pão deles lá, certo? Só que tem um detalhe. Por lei, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% no mínimo dos rendimentos mensais dele. Ou seja, não sobra muito dinheiro, vai sobrar, na melhor das hipóteses, vai sobrar 5% dos rendimentos mensais
para a gestora querer fazer alguma coisa. Então, cara, imagina você só com 5%. É difícil você conseguir construir um novo galpão logístico, você conseguir ter dinheiro para poder fazer um outro empréstimo grande de um fundo imobiliário de papel. Então, como que eles fazem para poder crescer? Eles fazem subscrições. Então, um exemplo, o fundo imobiliário de tijolo, lá, o HGLG, ele quer fazer um outro galpão logístico imenso. E ele libera um comunicado para o mercado, isso vai chegar no teu e-mail lá, tua corretora vai te avisar, dizendo, fulaninho, você tem HGLG, você vai ter direito a comprar mais algumas cotas com desconto, porque eles estão querendo juntar mais dinheiro para fazer um outro galpão logístico. Você está afim? E, se o fundo é bom, você vai estar afim de querer fazer subscrição, dar um dinheiro a mais para eles, vai ganhar umas cotas a mais, e eles conseguem construir esse novo empreendimento. E como eles lucram um percentual do patrimônio do fundo mensalmente ali, para eles, quanto mais subscrições e quanto maior tiver, melhor, porque mais lucra para a gestora. E aí vem o primeiro problema, cara. O primeiro problema é que, para a média do investidor, na verdade para todo investidor, o que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver um fundo imobiliário que pague bastante dividendo, certo? Então, um fundo imobiliário que tem um payout, um dividend yield muito alto, chama atenção e o pessoal começa a comprar mais. Isso daí é um chamariz. Claro, eu não estou falando que você tem que olhar só isso, presta muita atenção, você não tem que ver só isso, mas é isso que chama o pessoal. Ou tenta ter um fundo imobiliário que não paga dividendo para ver o que acontece com você. E daí qual que é o grande problema? O problema é que alguns gestores acabam inflando esse valor de dividendos, queimando caixa. Então está comendo do patrimônio do fundo imobiliário, e tem N maneiras de fazer isso, não é só uma não, tem várias maneiras, para inflar o dividendo, para trazer mais pessoas, para mostrar que o negócio é bom, para quê? Para meter outra subscrição, aumentar o fundo e eles lucrarem mais. E assim, cara, tem gestora que lucra bastante, que ela lucra ali 5, 8, até quase 10% de todo o rendimento que o fundo tem, vai para eles, é descontado e você não vê isso, entendeu? É coisa que deveria ir para o teu bolso, mas está indo lá 10% às vezes de todo o rendimento para uma gestora que às vezes nem é tão boa. E agora o segundo problema. O segundo grande problema é que um fundo de papel, que é qual eu prefiro, apesar de pagar mais dividendo, cara, ele nunca vai dobrar de valor. Porque os R$100 vai continuar sendo reais, a cota patrimonial do MXRF11, que é 10, vai continuar sendo 10 para sempre. Nunca vai aumentar de valor. E um fundo imobiliário de tijolo, ele vai aumentar de valor, mas até ele dobrar de valor, cara, vai demorar uma vida. Pensa num imóvel aí que você tem, na média do imóvel, talvez você está pegando, mas meu primo tem um apartamento lá que abriu um shopping do lado e dobrou de valor em 2 anos. Tá, cara, não trata exceção como regra. Veja na média, quanto tempo demora para um imóvel dobrar de valor? Cara, demora anos, demora 10 anos, demora às vezes muito tempo. E com ações já é um pouquinho diferente. Porque com ações, nenhuma delas, nenhuma empresa que tem capital aberto na bolsa, nenhuma ação precisa distribuir 95% dos dividendos por lei. Na verdade, elas precisam distribuir 25% dos resultados do lucro dela em dividendos. Só que tem uma série de coisas que ela pode fazer, uma série de brechas que ela não precisa distribuir se ela tiver num momento, tipo, num momento de investimento, um outro momento. Tem empresa que é melhor nem distribuir dividendo. E além disso, as empresas elas podem se alavancar, se endividar de uma maneira bem diferente do que são fundos imobiliários. Então ela pode não distribuir o dividendo e ainda se alavancar com só um objetivo, crescer. E isso faz com que algumas empresas, a gente consegue ver ali em 2 anos, ela dobrar de valor. Tanto que se a gente vê uma boa ação pagadora de dividendos, a gente consegue observar que a cotação dela está se multiplicando, está às vezes dobrando, triplicando de valor. E ela cresce muito mais do que um fundo imobiliário. Eu vou pegar como exemplo para a gente ver aqui a Taesa. Taesa é uma transmissora de energia, uma ótima pagadora de dividendos. Se a gente olhar o gráfico aqui dos últimos 5 anos, a gente vê que ela saiu ali de 20 e pouquinho e está em 35 agora. Então, cara, um fundo imobiliário em 5 anos de tijolo não vai ter essa valorização na cota. Se a gente abrir o máximo dela aqui, desde 2007 ali, ela estava abaixo de R$10 e chegou a bater ali os seus 40 aí, enquanto estava alta. Então, cara, essa multiplicação que eu estou falando, entendeu? A cotação sendo multiplicada, dobrando, triplicando de valor ao longo do tempo. Então, uma empresa é, com certeza, muito mais fácil de dobrar de valor
do que um fundo imobiliário. Porque por mais que um fundo imobiliário de tijolo vá dobrar de valor, demora muito tempo comparado a uma empresa. E se for um fundo imobiliário de recebíveis, de papel, cara, ele nunca vai dobrar de valor. Beleza, Guto, mas e a parte de dividendo? Porque todo mundo tem fundo imobiliário porque gosta dos dividendos que eles pagam, né? Os rendimentos que eles pagam lá. Então, se você quer ver qual é a comparação de você ter empresas que paguem dividendo versus você ter fundos imobiliários, seja ele de tijolo ou de papel, eu vou deixar aqui esse vídeo, que nesse vídeo eu estou explicando qual é melhor, mostrando lá em números, para a gente ter uma definição do que acontece se eu comparar os dois. Confere lá, a gente continua conversando nesse vídeo.